Hoje a gente vai falar de teoremas, que tem nome de teoremas sérios. Um deles está num vídeo que é a decomposição em valores singulares, um videozinho de, acho que não tem nem 3 minutos, vocês precisam assistir. Então, vamos falar nesse teorema aqui. A ideia é a seguinte, né? Imagina que você tem um R2 aqui, botar uma origem só, outro R2 aqui, e tem, então, pensa só, o plano no plano e tem uma transformação linear T. Então, o modelo que a gente tem na cabeça, que eu estou tentando passar para vocês, você pega aqui, não sei para que eu desenhei isso antes, né? Você pega aqui a base canônica, é 1, é 2, e aí você vai ter alguma coisa assim, aqui, T de E1, T de E2. E então, a ideia é que a transformação pega um quadriculado assim, e transforma num reticulado assim. Tá outro aqui. Mais ou menos isso, né? Então tá aqui, deixa eu botar aqui o... T de E1, uma bosta esse aqui, né? Deixa eu ver se tem um outro melhorzinho. Melhor esse aqui. É isso. Em princípio é isso que a gente tem, né? Porque a gente tem a matriz e tal, vai fazer isso. Parece uma certa fatalidade, né? O que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode mudar os sistemas de coordenadas de maneira a não... Vamos dizer, a gente não vai ter uma coisa, vamos dizer assim, que isso daqui, ele não vai virar isso assim, né? Isso daqui seria uma situação em que o T de E1 está aqui e o T de E2 está aqui. Essa daqui é uma situação bastante razoável, né? Bastante simples, né? Tem um esticamento, você tem uma coisa assim, T de E1 igual a um certo lambda1 E1 e o T de E2 igual a um certo lambda2 E2 com até os dois positivos. Então você tem uma matriz, né? Nossa matriz seria uma coisa assim, ó, lambda1, 0, 0, lambda2. Tá? Se a matriz for assim, a transformação é assim. Mas uma matriz normal vai ter aquela cara que a gente viu antes. Essa daqui é uma cara mais simpática, né? A matriz é mais simples e você, vamos dizer, entende melhor a transformação, né? Esticou um pouco aqui, contraiu um pouco aqui, uma coisa assim. O que eu quero mostrar para vocês é que, de certa maneira, sempre dá para fazer assim. Desde que a gente faça, claro, vai ter que fazer alguma concessão, porque para ser assim a matriz tinha que ter essa cara. Então, a minha situação é a seguinte, eu vou ter uma matriz A11, A21, A12, A22, uma matriz qualquer. Então, ela não é assim, a transformação não é assim. Mas, escolher um sistema de coordenadas aqui, assim. Então, aqui, a origem está sempre a origem, agora não muda mais. A origem é sempre a mesma, está parada aí no canto da sala. Sabe aqueles negócios que botam um marco
fazer o levantamento do terreno, deixa aquele negócio lá como referência. Então, tem isso. Então, aqui você teria um vetor, outro vetor, dois vetores unitários e ortogonais, vamos chamar aqui de V1 e V2. E aí você tem esse reticulado assim. Não vou fazer todos os quadrados, mas ele é quadradinho bonitinho. E aí, do lado de cá, tem outros dois caras, digamos, um assim, outro aqui assim. Aí aqui tem um certo cara, eles não precisam estar com a orientação certa, mas tem aqui um 2, de tal maneira que a transformação vai pegar o V1 vai levar no lambda 1. Então vai fazer uma coisa assim, e o V2 vai levar no lambda 2, o 2. Então você vai ter uma transformação que vai dar essa figura assim. Então, vamos dizer, a ideia é o quê? Você tem uma figura aqui, é como se ela fosse transportada para cá, mudando a base assim, e aí só esticasse as coordenadas, escolhendo coordenadas adequadas. Entenderam a ideia? Quer dizer, essa transformação... Então, esse cara daqui vai ser o T de V2, vai ser, digamos, um sigma 2 V2, esse aqui vai ser o T de V1 igual a sigma 1 V1, sigma 1 e sigma 2, inclusive, positivos. Supondo, claro, que eu estou evitando transformações degeneradas, né, que vai levar o plano todo numa reta. Estou pensando em caso de situação legal. Então, a minha transformação sempre dá para fazer isso. De certa forma, a matriz da transformação é sigma 1. Ela não é a matriz, vamos dizer, é essa aqui. A base canônica para a base canônica, a matriz é essa. Mas, de certa maneira, ela é isso no seguinte sentido. Ó. Se eu pegar aqui um certo vetor, vou chamar esse vetor aqui de V, esse V é x1 V1 mais x2 V2. Aí, quem é o T de V? Bom, vou fazer a conta aqui, né? T de V é igual a T de x1 V1 mais x2 V2, que é igual a x1 T de V1 mais x2 T de V2, que é igual a x1 sigma 1, o 1 mais x2 sigma 2, o 2. Então, se eu escrever isso aqui assim, isso daqui vai me dar, se eu fizer a conta, né? Sigma 1 x1, sigma 2 x2. Que são as coordenadas do T de V, se eu botar aqui o T de V, aqui, né? Mais ou menos isso, ele é um pouquinho mais esticado para cá, mas vou deixar assim mesmo, tá? Vai ser um pouquinho mais para cá, né? Esse é o T de V, as coordenadas dele nessa base, o 1, o 2, são sigma 1 x1, sigma 2 x2. Então, é como se a matriz dessa transformação T, fosse essa daqui. Oi? Esse vetor não seria mais para cima assim?
Ah, não, está desenhado muito errado, né? Porque o 1 está aqui, eu desenhei como se... aqui vou ter que corrigir mesmo, né? Porque, na verdade, o V1 tem o X1, então o X1 está para cá, né? Então a gente teria que fazer uma coisa mais assim, né? T de V igual a sigma 1 x1 1 mais sigma 2 x2 o 2. Tá? Percebem que, num certo sentido, a matriz da transformação é essa? Porque, vamos dizer, a gente tem que voltar na ideia assim, o que são as coordenadas do vetor? As coordenadas são uma tradução em código daquele vetor. Em vez de ter a flechinha, eu tenho dois números que me dizem quem é a flechinha. E o código é dado pela escolha da base. Então, se eu uso a base canônica aqui e a base canônica aqui, essa matriz, quando eu multiplico, ela faz o quê? Ela pega o código do vetor aqui, multiplica pela matriz e me dá o código da imagem do vetor aqui, ambos na base canônica. Essa daqui, ó, ela está pegando o código do vetor nessa base aqui e está me dando o código da imagem do vetor por T nessa outra base aqui. Então, se eu me permitir usar bases diferentes, inclusive uma para o domínio e outra para o contradomínio, eu posso ter uma matriz mais simples. Tem um problema, né, que, na verdade, eu recebo o meu vetor na base canônica e eu tenho que entregar ele na base canônica. Até aqui deu para entender, não? Vou até botar os óculos para ver melhor. Diz aí. Eu queria entender direito o que está acontecendo aí no geral. Bom, eu tenho uma transformação linear, que é dada por uma matriz. Aí eu fiz o desenho do efeito da transformação linear. Eu podia nem ter apagado, eu podia ter deixado aqui o V e o T de V o tempo todo parado, é o que eu deveria ter feito, mas eu não ia conseguir lidar direito com isso, e dizer, ó, o V está aqui, o T de V está aqui. Aí eu tinha a base canônica. Aí as coordenadas do V na base canônica, eu multiplicaria por essa matriz e teria as coordenadas do T de V na base canônica. Aí o que eu estou dizendo é que eu posso escolher uma base aqui, eu nem mencionei esse fato, talvez esteja mais ou menos aparente na figura, mas essa base é ortonormal. Os vetores são unitários e ortogonais. Tá? Aqui, eles todos dois têm tamanho 1 e esse ângulo aqui é reto. E aqui outra base, o 1 e o 2, que também é ortonormal, são unitários e ortogonais. De tal maneira que esse V1 é elevado em lambda 1, 1, em sigma 1, 1, né? Quer dizer, aqui você tem sigma 1, 1, é o T de V1, e aqui você tem o sigma 2, o 2, que é o T de V2. E aí, é claro, se eu escolher esse sistema de coordenadas aqui e esse aqui, a transformação fica relativamente mais simples, né? É como se ela simplesmente esticasse, mexesse na escala num dos eixos e fizesse outra mexida de escala no outro eixo. Nesse caso, ela tem uma mudança de orientação, né? Na verdade, ó, o V1 gira para o V2 no sentido trigonométrico e aqui o 1 gira para o 2 no sentido horário. Então, em princípio, se eu pintasse aqui de azul, esse negócio aqui ia estar pintado de vermelho, que é o lado de trás. E aí eu estou dizendo que isso simplifica, não só simplifica a minha compreensão da transformação, como simplifica a matriz. Só que estou pagando um preço, eu estou pegando o cara, eu tenho para usar essa matriz, eu tenho que receber o cara escrito nesse sistema de coordenadas aqui. E eu vou entregar o cara escrito nesse aqui.
Aí agora eu vou chamar o meu colega, que estudou comigo, ou o cara lá da China, não sei, alguém que faz o serviço, pode ser duas empresas diferentes. Eu vou contratar uma empresa que vai pegar o cara na base canônica e vai me entregar ele escrito nessa base aqui. Aí eu multiplico por essa matriz e depois eu contrato o cara para pegar esse cara daqui que está escrito nessa base e escrever na base canônica. São dois serviços diferentes. Esses serviços vão ser baratos porque essas bases são ortonormais. Porque, tipicamente, né, mudar o vetor de uma base para outra é resolver um sistema linear. Quando os vetores da base são ortogonais, simplifica. Se eles são unitários e ortogonais, simplifica mais ainda. Então, essa é a história. Quer dizer, na verdade, a minha matriz, essa matriz aqui, ó, vamos chamar essa matriz aqui de D, não sei se eu vou chamar de D ou de sigma, ela tradicionalmente é chamada sigma. Eu, no meu texto, acho que eu botei D, mas hoje ela vai se chamar sigma. Tá bom? E esses caras se chamam sigma. Então, tem essa matriz sigma aqui. A minha matriz A11, A21, A12, A22, ela vai ter que ser o seguinte, né? Eu tenho que começar com uma matriz que pega o vetor escrito na base canônica e escreve nessa base aqui. Então, eu vou ter uma matriz aqui. Uma vez que ele está escrito nessa base, eu multiplico por essa matriz e tenho meu transformado lá. Então, aqui eu sei que eu tenho a minha sigma 1, 0, 0, sigma 2. E depois, esse cara, eu tenho que botar uma outra matriz que escreve o camarada assim na base canônica. Então, quem são essas matrizes, né? Bom, eu tenho esses caras aqui, e esses caras aqui. Quando eu tenho se eu tiver esses caras, se eu tiver aqui o U1 e o U2, vamos dizer, se eu tenho, isso aqui é sigma 1 x1, sigma 2 x2, esquecendo essa daqui, né? Esse cara que sai daqui é o T do V escrito nessa base. Agora eu quero escrever esse cara na base canônica. Se eu sei quem é o U1 e quem é o U2 na base canônica, eu sei fazer isso. Então, vou fazer o seguinte, vou apagar o quadro para ter espaço para fazer essa coisa de mudar de base. Vê se vocês estão... essa é a matriz que eu recebi. Eu recebi essa matriz aqui. Aí eu digo, não, mas eu vou pegar essa matriz e vou escrever como produto de 3. Uma muda de base, a outra é uma matriz diagonal simples e a outra muda de base. Essa traz, né, essa daqui é canônica, para a base V1, V2. Né? Essa daqui é que eu já entendi. E essa daqui pega o cara escrito na base U1, U2 e transforma para a base canônica. Então, acho que eu vou apagar mesmo com muita dor, mas a filmagem das aulas impõe esse quadro menor. Né?
Posso apagar? Está tudo bem? O pessoal que está vendo o vídeo pode dar pausa e depois voltar. Né? Então, a ideia, vamos dizer assim, eu tenho que fazer a mudança de base. Tem uma parte é super simples. Ó. Imagina que eu tenho o cara escrito assim, y1, o 1 mais y2, o 2, que é o que eu tenho no final. y1, o 1, y2, o 2. E aí eu sei que o 1 é igual a, vamos dizer assim, o 1, o 2, 1. E o 2 é igual a o 1, 2, o 2, 2. Então, esse cara daqui é igual a y1, o 1, o 2, 1, mais y2, o 1, 2, o 2, 2, que é essa matriz aqui, né? O 1, o 2, 1, o 1, 2, o 2, 2, x1 não, y1, y2. Não fiz nada. Nem dependeu da base ser ortonormal, nem nada. Vale sempre isso. Então, eu mudar. Se eu conheço os vetores, se eu sei escrever os vetores da base na base canônica, eu mudo dessa base para a base canônica simplesmente multiplicando por essa matriz. Então, a matriz que vai ter do lado esquerdo vai ser essa daqui. Tá? Bom, então, já tenho isso, né? Eu vou ter aqui o 1, 1, o 2, 1, o 1, 2, o 2, 2, sigma 1, 0, 0, sigma 2. E agora, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que fazer o seguinte, eu recebo, vamos dizer, Z1 é 1 mais Z2 é 2, e eu tenho que escrever isso como X1 V1 mais X2 V2. E supostamente eu sei que V1 é V11, V21, V2 é V12, V22. Tá? Porque, tipicamente, eu faço as minhas contas na base canônica, eu tenho os meus vetores na base canônica. Esse aqui é o vetor dado em R2. E agora, o que eu faço aqui? Quer dizer, eu tenho Z1 e Z2 e eu quero o X1 e X2. Bom, se eu aprendi o seguinte, ó, se esses caras, vamos chamar esse cara aqui de V, né? V. Como esses caras, o V1 e V2 são unitários e ortogonais, se eu multiplicar escalarmente pelo V1, aqui vai dar X1 e aqui vai dar 0. Porque a minha hipótese é que norma de V1 significa dizer que o produto escalar de V1 por V1 é igual a 1, o produto escalar de V2 por V2 também é igual a 1, e o produto escalar de V1 por V2 é igual a 0. Tá legal? Tá legal no seguinte sentido, vocês sabem do que eu estou falando? Que eu quando comecei aqui, eu fui monitor do colega, eu era aluno de graduação, aí ele deu a aula, falava, aí vocês estão entendendo e tal. Ele escrevia lá, A contido em B, então F de A contido em F de B, não sei o quê. Aí no final da aula ele me disse, eu tenho certeza que quando eu digo
A contido em B implica que F de A está contido em F de B, e pergunto se vocês estão entendendo, eles dizem que estão, significa que eles estão entendendo que eu escrevi que A está contido em B, isso implica, mas eles não têm a menor ideia de por que isso é verdade. Então é essa pergunta que eu estou fazendo a vocês, se vocês entendem aqui que a base ser ortonormal significa essas coisas, tá beleza? Bom, então... Está claro que se eu multiplicar V por V1 escalarmente aqui, eu vou multiplicar isso escalarmente por V1, aí, pelas propriedades do produto escalar, vai ter V1 com V1 que é 1, V2 com V1 que é 0. Vai sair X1. Tá? Posso escrever isso? Então, eu posso escrever daqui, né, que X1 é igual a V escalar V1, que também é V1 escalar V. E que x2, mesma coisa, eu multiplico por V2, aí V1, V2 sai 0, V2, V2 é 1, então isso aqui é igual a V escalar V2, que é igual a V2 escalar V. Muito bem. Agora tem uma coisa, eu não sei se vocês repararam, eu não falei no começo porque o produto escalar ainda não existia para a gente. Mas agora que ele existe, eu posso dizer a verdade. Não é a verdade, mas é uma verdade. Né? Lembrei do meu colega argentino que fez concurso. Ele fez concurso para o meu departamento, aí ele passou. Aí a gente foi almoçar com ele, aí o colega foi para sacanear, falou, não, mas aí, agora eu quero ver se você pode mesmo entrar. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí o argentino riu, eu já passei, posso dizer a verdade. Então aqui vou dizer a verdade para vocês, que é o seguinte, né? Quando você multiplica qualquer coisa, né? B11, B21, B12, B22 por, sei lá, vou botar Z1, Z2 mesmo aqui. A primeira coordenada aqui, ó, é o produto escalar dessa linha por essa coluna, e a segunda é o produto escalar dessa linha por essa coluna. Muito bom, já sabia, já tinha entendido, mas não custa reparar isso, né? Então, olha, o que eu quero é o quê? Eu quero o x1 e o x2. O x1 é o produto escalar do V1 pelo V. E o x2 é o produto escalar do V2 pelo V. Então, se eu pegar e fizer assim, ó, pegar o V1 e botar deitado aqui, V11, V21, e botar o V2 aqui, V12, V22, e multiplicar aqui por x1, por Z1, Z2, porque o produto escalar de V1 por V é V11, Z1, mais V21, Z2. Esse é o x1. Então é isso daqui, ó. Isso daqui vai me dar x1, x2. Tá legal? Todo mundo viu? É uma outra maneira de dizer, né, que se essa matriz com esses caras em pé muda da base V1, V2 para a base canônica, então a transposta dela muda da canônica para essa, é a inversa dela. Não, isso aqui é o seguinte, o cara saiu escrito, eu tenho um cara que está escrito na base 1 ou 2, aí eu quero as coordenadas dele na base canônica, então eu multiplico por essa base e ele sai escrito na base canônica. A base seria o sigma. Não, sigma é a matriz. Ó, o que eu vou fazer agora é fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui essa outra matriz, V11, V21, V12, V22,
E essa matriz, o produto dessas três matrizes faz o quê? Essa daqui, pelo que eu acabei de ver, pega o cara, né? Se eu multiplicar por essa matriz o Z1, Z2, que é o V escrito na base canônica, eu vou ter o V escrito na base V1, V2. Tá? Quer dizer, essa aqui faz canônica para V1, V2. Aí eu tenho o cara escrito na base V1, V2. Agora eu multiplico ele por essa matriz e eu tenho o T dele, mas escrito na base 1 e 2. Aí o resultado eu multiplico por essa, porque essa transforma da U1 e 2 para canônica. Então essa daqui vai de U1, U2 para canônica. Então, o resultado final é que eu pego o vetor entra aqui escrito na base canônica e me sai aqui o T dele escrito na base canônica. Olha, tem uma matriz que faz isso, é a matriz da transformação, que era a minha A11, A21, A12, A22. Quer dizer, então, que o teorema que eu falei que é verdade, ele diz isso. Ele diz que se eu pegar uma matriz qualquer... Oi? Então, quer dizer que se você quiser voltar para a base 1, 2, basta você multiplicar pela transposta dessa daqui. Não, para voltar para essa... Para voltar para essa base, 1 e 2. Depende, peraí, o que é voltar? Você tem um vetor escrito na base canônica. Você tem um vetor escrito na canônica. Então, se você multiplicar pela transposta dessa, você volta... você volta para a canônica. Quer dizer, se ele está... Porque aliás, você volta para essa. Tá? Porque a ideia é o quê? Que quando você tem uma matriz... Vamos dizer, é uma coisa meio que trivial. Se você pega uma matriz... Né, alfa 1, alfa 2,1, alfa 1,2, alfa 2,2. E esses dois vetores coluna são unitários e ortogonais. Se você pegar a transposta e botar aqui, alfa 1, alfa 2,1, alfa 1,2, alfa 2,2, multiplicar por essa, bom, o que vai acontecer? Vai dar o produto escalar desse por esse aqui. Se eles são unitários, vai dar 1. Depois, o produto escalar desse por esse. Se eles são ortogonais, vai dar 0. Depois, esse por esse. Se eles são ortogonais, dá 0. E esse por esse, se eles são unitários, esse é unitário, dá 1. Isso só acontece, né, se esses dois vetores forem unitários e ortogonais. Quer dizer, quando os vetores coluna da matriz são unitários e ortogonais, a transposta é igual à inversa dela. Tem um detalhe aqui que, na verdade, como essa transformação é bijetiva, né, se eles são unitários e ortogonais, a transformação é bijetiva, a inversa do lado de cá é igual à inversa do lado de lá. Porque se você multiplicar essa por essa daqui primeiro por essa daqui depois, não fica evidente que dá isso. Mas como isso é verdade, então a multiplicação com a ordem trocada também dá identidade. Então, você pode repensar isso, né, dizendo assim, ó, isso daqui, quando eu tenho uma matriz qualquer, se eu quiser mudar dela, quando eu tenho dois vetores quaisquer formando uma base, se eu quiser mudar dela para canônica, eu boto a matriz assim. Se eles são unitários, e em geral, para desfazer isso, eu tenho que botar a matriz inversa. Se eles são unitários e ortogonais, é só transpor. Então sai muito mais barato. É só mexer nos dados. Porque, tipicamente, essa parte aqui de inverter é a parte cara.
A gente costuma escrever isso assim, né? Escrever dizendo que a transformação T é igual a uma certa matriz U vezes a matriz sigma, ou a transformação sigma, e aí, como a V é que é fácil, essa daqui é a transposta, a que a gente tem é a V. Então a gente homenageia ela escrevendo V transposta. Para dizer que, vamos dizer, você tem aqui as colunas dos vetores U1, U2, aqui as colunas dos vetores V1, V2, aí você bota a transposta aqui, sigma, U. Isso daqui é que é, vamos dizer, apresentada como a decomposição em valores singulares. Eu estou fazendo isso porque eu acho que em dimensão 2 dá para a gente entender bem, dá até para fazer um filminho mostrando por que o teorema é verdadeiro. Porque isso aqui é importante em dimensão alta. Pelo seguinte, né, você ainda pode organizar essa matriz aqui, pegando os valores do maior para o menor. Significa mais ou menos o seguinte, ó, imagina que você tem um vetor enorme, e você vai transformar ele e você vai ter que jogar fora algumas coordenadas. Tipicamente, você vai querer jogar as menos importantes. Então, essa transformação, de certa forma, ela está dizendo, ó, o sigma 1, se eu escolher o sigma 1 para ser o maior, eu acho que eu nem me preocupei isso na figura, mas se você escolher o sigma 1 para ser o maior dos dois, então você diz, não, o vetor V1, que é elevado em sigma 1, 1, ele está tendo um sigma 1 grande, vamos deixar a coordenada do V1, porque essa vai importar no final. Aí a do V2 e tal, aí quando começa a ter coordenadas pequenas, você diz, essa parte aqui eu vou jogar fora. Isso é um tipo de operação que a gente faz para compactar o arquivo. Você tem um arquivo muito grande, tipo, sei lá, o seu celular, você tem que transmitir um som, aí você tem que escolher algumas frequências que você vai jogar fora, vamos dizer, sua voz não vai ficar tão linda como ela é de verdade, mas se a pessoa do outro lado conseguir entender o que você está falando, e isso for o custo que a gente tem que pagar para conseguir transmitir isso em tempo real, então está valendo. Ou tipo, você pode pensar, às vezes, também uma fotografia como uma matriz e também você compactar esse arquivo, você vai jogar fora a informação, mas vai ficar mais relevante. Então, esse ordenamento dos sigmas serve para isso também. Então, na verdade, isso que eu estou mostrando é para a gente entender o funcionamento do negócio, para depois, em algum momento, vocês poderem usar isso em Rn com N bem grande. Tá? Bom, ficou claro como é que funciona a história, como é que é o teorema? Tá legal? Beleza? Basicamente é o seguinte, ó, a gente tem aqui num R2 e aqui o outro R2 onde está a transformação. Você pega caras aqui e transforma lá. E eu quero uma base ortonormal aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o círculo unitário aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o origem depois. Vamos botar aqui a base canônica. Então está aqui o círculo unitário e está aqui a base canônica. Aí eu vou começar a variar essa base. A base canônica, digamos que ela tem aqui, vamos dizer assim, aqui está o T de E1, aqui está o E1, aqui está o E2. Aqui está o T de E1
E, sei lá, o t dia 2, vamos botar assim. Está aqui o t dia 2. Digamos que é isso. Então, quando eu aplico a transformação nesse círculo unitário aqui, ele vai virar alguma curva aqui. Bom, tem que ter uma certa simetria, né? Menos t dia 1, menos t dia 2, porque como a transformação é linear, se eu pegar o t de menos E1, vai ser menos t dia 1. Pegar o t de menos E2, vai ser menos t dia 2. Então, isso aqui vai ser uma curva que vai fazer alguma coisa assim. Vai ser uma elipse, mas não importa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara e vou fazer ele ir andando, assim, eu vou... Faço aqui um vetor ε1 de t, ε2 de t, aí com o tempo ele vai andando, eu vou andar até essa posição aqui. Então, vou rodar daqui até aqui. E aí, vou ver o que está acontecendo aqui. Bom, no começo eu vou ter isso, né? Ele vai começar aqui assim. Quando t for igual, vamos dizer, t igual a 0, eu estou aqui, e t igual a 1, eu estou aqui. Então, em t igual a 0, a situação é essa. Quando eu vou para t igual a 1, o E1 veio para a posição do E2. Então, esse cara aqui vai rodar e ele vai para essa posição aqui. E o que era o E2 vai para a posição menos E1. Então, ele vai para essa posição aqui. Então, no final, né, eu vou ter... devia ter feito ao contrário. Né? Isso aqui é no t igual a 0. E aqui no t igual a 1, eu vou ter... isso assim. No t igual a 1, eu vou ter isso. Ó. Tá legal? E tem uma coisa que eu posso agora dizer o seguinte, ó. O produto escalar, né, esses dois vetores estão andando aqui continuamente. Aqui o produto escalar é sempre 0. Esses vetores estão variando continuamente. Então, o produto escalar tem que variar continuamente. Só que aqui ele começou positivo. E no final ele é negativo. Então, ele se anulou. Em algum momento, né, tem alguma posição aqui no meio do caminho em que esse vetor que saiu torto aqui assim, e esses são ortogonais. Nesse lugar aqui no meio do caminho, que pode ser alguma coisa assim, esses dois sempre são unitários e ortogonais por construção. Eles estão sempre andando ortogonais. Nesse momento azul aqui, os de cá também são. E aí, acabou a demonstração. Porque esse aqui vai ser o meu U1, esse aqui vai ser o U2, esse aqui vai ser o T de U1, esse aqui vai ser o T de U2, então eu pego o unitário dele, esse é o V1, esse é o V2, esse daqui é sigma 1, V1, esse é sigma 2, V2. Tá? Simples assim. Quem fez cálculo 1 chama-se teorema do valor intermediário. Você pode até fazer, botar aqui, ó, cosseno, o epsilon de t, você pode fazer o t variar de 0 a 1, então ele é cosseno, ele vai até π sobre 2 aqui, né? Então você faz cosseno de π sobre 2t, seno de π sobre 2t, aí aplica t nesses dois caras, tem aqui, vão ser números e tal, faz o produto escalar, você tem uma função envolvendo senos e cossenos, que é uma função contínua, t varia de 0 a 1, e o valor da função varia de um número positivo até um número negativo, então se anulou.
Então, esse é o nosso teorema. Bom, então, e ele tem um irmão mais famoso, até chamado teorema espectral. Que horas são? 4h10. Então, hoje meus colaboradores lá me perguntaram o que eu achava de aula de 2 horas. Eu falei, não, eu dou 2 horas de aula na boa. Agora não me chama para assistir. Porra, não há quem aguente, mas felizmente eu estou dando a aula, vocês têm que assistir. Então, não tem problema nenhum para mim. Mas o irmão desse teorema, o teorema espectral, é um teorema melhor ainda no seguinte sentido. É porque você pode usar a mesma base no domínio e no contradomínio. Só que, é claro, ele não vai valer sempre. Tá? Então, o teorema espectral ele supõe o seguinte, né, que a matriz da transformação, a matriz A, é assim, A11, A21, A12, A22, só que A12 é igual a A21. Quer dizer, esses dois caras são iguais. E aí a matriz é dita A é igual a A transposta, então ela é dita simétrica. E quando a matriz é simétrica, corresponde a dizer o seguinte, que se você fizer A de U escalar V, isso é igual a U escalar A. Na verdade, isso aqui vale sempre. E aí, quando ela é simétrica, esses dois são iguais. Tá? Vale sempre, eu gravei ontem o vídeo fazendo um exercício, mas vou fazer assim, rapidamente aqui. Ó. Você faz isso daqui, ó, A11, A21, A12, A22, multiplica por o1, o 2, e depois faz o produto escalar por V1, V2. Isso daqui vai ser A1, U1, mais A12, U2 na primeira, A21, U1, mais A22, U2 na segunda. Esse cara vai multiplicar escalarmente por esse. Então, isso aqui multiplica por V1, esse multiplica por V2 e soma tudo. Legal? Peguei uma matriz qualquer, faço essa multiplicada por esse vetor, me dá esse vetor aqui. Agora eu multiplico escalarmente por esse. Então eu faço esse vezes esse vezes esse e somo. Aí eu olho para isso e digo, mas aqui, ó, eu posso, em vez de trabalhar assim, eu olhar na vertical, eu boto o 1 em evidência aqui e o 2 em evidência aqui. Então eu posso escrever isso assim, ó. Isso aqui é o 1, e agora eu escrevo A11V1 mais A21V2. E somo isso com o 2 em evidência, A12V1 mais A22V2. Isso é a mesma coisa que fazer o 1, o 2, escalar esse vetor assim, né? Então aqui você vai ter A11, A21, A12, A22, V1, V2. Estou dizendo que isso aqui vale sempre, então. Aí foi uma conta, que, em vez de sair escrevendo de qualquer maneira, eu escrevi assim, aí olhei,
disse, pô, aqui tem o V1 em evidência assim, aqui tem o V2 em evidência assim. Mas aqui tem o 1 em evidência, tirei o 1, e aí botei esse V1 aqui dentro e esse V2 aqui dentro. E aqui tem o 2 em evidência, eu tirei e botei o V1 aqui e o V2 aqui. E agora eu olhei para isso como um produto escalar, o produto escalar desse, o 1, o 2, por esse. E isso daqui é essa matriz vezes esse cara. É a transposta. Sentindo um clima pesado. Alguém quer contar uma piada? Alguém quer fazer uma pergunta? Oi. Eu não entendi aquele último passo. Esse daqui para cá? É isso aí. É porque isso daqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o 1 vezes A11 V1 mais A21 V2. Porque eu não tenho mais espaço aqui, né? Vou escrever o 2 A12 V1 mais A22 V2. Isso é o produto escalar. Isso é o produto escalar de U1, U2 por A1 V1 mais A12 A21 V2, vírgula, A12 V1 mais A22 V2. Agora, esse vetor aqui é o produto dessa matriz por V1, V2. Beleza? Então, então isso vale sempre. Quando a matriz é simétrica, você tem essa igualdade assim. E essa igualdade assim vai permitir que a gente extraia o teorema espectral. Isso aqui é só para entender isso aqui. Agora, o que é o teorema? Então, vou apagar. Isso aqui. O que diz o teorema espectral? O teorema espectral diz que se A, vou botar assim mesmo, de R2 em R2, é simétrica, então existem base ortonormal epsilon 1, epsilon 2 e números. Agora, esses números não tem que ser positivos, números reais, lambda 1, lambda 2, vou botar assim, tais que T de epsilon 1 igual a lambda 1, epsilon 1, e T de epsilon 2 é igual a lambda 2, epsilon 2. Isso vai significar o seguinte, né? Pensando na coisa da SVD, a minha matriz A11, A21, A12, A22, aqui com A12 igual a
2, 1. Ela tem esse é igual a esse. Ela vai ser o quê? Ela vai pegar o vetor na base canônica, vai mudar para a base ε1, ε2, vai multiplicar pela matriz diagonal lambda 1, lambda 2 e depois vai desmudar. Só que agora a matriz que muda da base canônica para ε1, ε2. Daqui desmuda, muda da base ε1, ε2 para a canônica. Então, essa matriz aqui, vamos ver, vai ter uma matriz aqui que vai ser AU, aqui vai ter lambda 1, lambda 2, 0, 0, e aqui a gente vai ter a U transposta. Essa U vai ter o ε1 e o ε2 assim, e a transposta vai ter o ε1 e o ε2 assim. Então, ele é melhor, né, porque você economiza uma base só. E também ele vai ser, mesmo no contexto da SVD, ele é importante porque para esse daqui a gente consegue, em R2, a gente consegue calcular o lambda 1 e o lambda 2, resolve uma equação do segundo grau e calcula esses caras. Em geral, você teria que resolver uma equação de grau N, que seria difícil, mas até escrever a equação de grau N é difícil, mas você tem métodos iterativos que permitem você calcular aproximadamente o lambda 1, depois o lambda 2, depois o lambda 3. Tal. Então, essa situação aqui é um pouco mais fácil de lidar. Vou mostrar como é que calcula o lambda 1 e o lambda 2, no nosso caso aqui. Tá? Deixa eu ver primeiro se eu posso apagar. Ninguém vai fazer falta? Fazer falta é um recurso muito usado no futebol, um recurso desleal usado no futebol, que você está vendo que se você não fizer nada, o adversário vai até o gol, você vai lá e faz uma falta para parar o jogo. Né? Hoje tem uma mudança, assim, né? A gente aprendeu algumas coisas, aprendeu transformação linear, produto escalar, determinante, matriz e tal. Agora eu estou... A transformação linear, que vai estar, vamos dizer, você vai resolver sistemas lineares, então você vai estar tendo matrizes em geral, e às vezes você quer tentar simplificar a situação. Então, a decomposição em valores singulares e o teorema espectral dão algumas informações interessantes sobre o que é possível fazer. Agora eu tenho que dar alguma dica de como é que a gente calcula essas coisas. A dica em R2 é uma mentira, porque a gente vai calcular de uma maneira que, em geral, em Rn não vai ser muito efetiva, mas pelo menos para a gente ter uma ideia da coisa. Então, ninguém fez falta. Vou apagar o quadro. Hã? Aqui a V transposta que teria aqui agora virou a U transposta, porque é a mesma base. Então, eu tenho a U que muda da ε1, ε2 para a canônica,
E a que muda a canônica para y2 é a transposta dela, porque a base é ortonormal. Mas eram duas bases diferentes. Então eu precisava de uma matriz para mudar de um lado outra para o outro. Aqui a vantagem desse teorema é que é a mesma base. Então, você não precisa, de certa maneira, vamos dizer, a figura seria a seguinte, ó, no caso da SVD é como a gente costuma chamar, porque é o Singular Value Decomposition, de decomposição de valores singulares. Aqui, né, se eu escolher, se essa é a base certa, eu posso simplesmente dizer, ó, esse cara daqui vai ser multiplicado por lambda 1. E esse daqui vai ser multiplicado por lambda 2. Pode ser que o lambda 2 seja negativo. Então, você pode fazer vamos dizer, sem transportar para outra base, você faz toda a figura aqui. Quer dizer, amplia, faz a mudança de escala aqui mesmo. Se você for fazer o seu desenho animado, faz assim. E no outro você teria ainda que fazer, você poderia fazer uma rotação aqui. É mais profundo que isso, é porque esse teorema, ele exige, quando você leva para Rn, ele exige que a transformação seja do Rn no mesmo Rn. E o outro, você pode ter um Rn aqui e um Rm aqui mesmo. Então, os espaços, na decomposição de valores singulares, os espaços podem ser realmente diferentes no domínio e no contradomínio. Bom, agora eu apago. Tem um truque sujo. Né? Eu quero que T de um certo vetor epsilon seja lambda vezes epsilon. Eu quero 2. Né? Mas, digamos, como é que eu vou achar esses caras? Né? Então, tem um truque sujo que é o seguinte. Ó. Eu digo que isso daqui, o epsilon é a identidade vezes epsilon. Eu digo assim, ó, esse daqui é A11, A21, A12, A22. Vamos chamar o meu epsilon de x1, x2, né? Então, vezes x1, x2. Aí, eu, em vez de escrever lambda 1, x1, lambda 2, x2 aqui, eu resolvo fazer assim, ó, eu boto lambda, era lambda e lambda, né? Lambda 0, 0, lambda, x1, x2. Estou só complicando, né? Mas isso aqui é o T de epsilon, e isso daqui vai dar lambda epsilon, porque aqui na primeira vai dar lambda x1, na outra lambda x2. Aí eu pego e passo esse para cá e escrevo assim, ó, A11 menos lambda, A12, A21, A22 menos lambda, x1, x2 igual a 0, 0. Tá? Trouxe esse para cá, fiz a diferença entre os dois, dá o vetor 0, 0. A diferença entre os dois é isso. Eu faço a diferença entre as matrizes e multiplico por esse cara. Tá legal? Esse ainda não é o truque sujo. Esse aqui eu estou só... É porque, se esse vetor é igual a esse, a diferença entre eles é o vetor nulo, que é o vetor 0, 0. Porque isso aqui é um elemento de R2. Então, isso aqui vai ser o zero de R2. Tá? Eu peguei um vetor. Eu tenho esse vetor é igual a esse. Aí eu faço a diferença entre eles. Dá 0. Mas quem é esse zero? Não é o número 0. É o vetor 0. Se eu estou escrevendo tudo em coordenadas, então isso aqui é um vetor em coordenadas, e esse vetor tem que ser o 0, 0. Boto o 0, 0 aqui. Agora eu vou fazer o truque sujo. Isso aqui corresponde a uma certa transformação linear. Sim, eu quero, né, que esse cara aqui seja diferente de 0, 0, porque
dizer que t do vetor zero é lambda vezes o vetor zero, qualquer lambda serve. Na verdade, eu vou querer um vetor unitário, então eu não quero um vetor nulo. Então, ó, eu estou dizendo que esse negócio aqui, essa transformação linear, está levando um vetor não nulo no vetor nulo. Olha só, quando eu faço uma transformação linear, se ela for uma transformação linear de boa família, né, ela vai fazer uma coisa assim. Mas, para isso, ela é uma bijeção. Ela leva... né, não pode levar dois vetores diferentes no mesmo vetor. Não pode levar um vetor não nulo no zero. Se ela leva um vetor não nulo no zero, né, imagina que a minha transformação leva um vetor não nulo no zero. Está aqui, aí ela pegou esse cara daqui e levou no zero. Bom, eu escolho um sistema de coordenadas assim, para ficar mais fácil. Agora, pego um outro vetor assim. Aí o que vai acontecer? Esse cara daqui vai no zero. Então, essa linha daqui pode ir em algum lugar aqui. Digamos que esse segundo vetor, né, epsilon, 0 igual a t de epsilon. Esse daqui, digamos aqui, vai ser o epsilon barra. O t de epsilon barra, digamos que é esse cara daqui. Mas o t de epsilon foi 0. Então, isso aqui, ó, contraiu tudo e jogou para cá. Quer dizer, se eu pegar esse quadradinho aqui, ele foi levado nisso aqui. Tá legal? Então, a minha transformação está pegando um quadradinho e levando em zero. Quanto vale o determinante dessa transformação? Zero, né? Porque ele é razão entre as áreas. Então, se essa área aqui é zero, ou ele também pode ser visto como uma área entre esses dois vetores. Se um deles é zero, então... Então, se eu tenho um cara levado em zero, se a transformação leva um cara em zero, então o determinante dela é zero. Então, eu posso escrever que o determinante de A11 menos lambda, A21, A12, A22 menos lambda, é igual a zero. E isso é uma das poucas coisas que eu sei resolver na vida, que é uma equação do segundo grau. Porque eu multiplico aqui, vai aparecer um lambda 2, vai aparecer um lambda. Então, se eu quero achar um cara não nulo que satisfaz isso, o meu lambda é a solução de uma equação do segundo grau. O que significa que só tem no máximo 2. Já é uma grande vantagem. Se eu achar os dois, eu vou achar o epsilon 1 e o epsilon 2. Agora, tem que saber se eu vou ter toda a sorte do mundo. Né? Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu troco o lambda por x aqui e faço essa multiplicação. Então, ela vai me dar x2, né, menos A11 mais A22 x, mais A11, A22, menos A12, A21, isso tem que ser igual a zero. Tá? E aí as duas soluções desse negócio são os únicos lambdas possíveis. E, como vamos dizer, uma equação de segundo grau geral pode não ter raiz. E não é difícil ver que isso aqui pode não ter solução. Você pegar uma rotação, né, não tem nenhum epsilon que vai ser levado em lambda epsilon. Você rodou, a menos que você rode de 180 graus, ou 360, coisa assim, né? Se você rodar um vetor, rodar todo mundo de 30 graus, então o cara que estava aqui, ele não vai ser levado em lambda vezes ele vai ser rodado para cá.
Então, nem toda transformação vai dar isso aqui. Quer dizer, vai me dar essa equação e a equação não vai ter raízes reais. A primeira coisa é que, bom, eu sei que nesse caso A12 e A21 são iguais. Então, na verdade, né, essa equação vai ser assim, né? x2... Bom, qual é a solução desse negócio? Quais são as soluções? A gente até decorou, vocês decoraram essa fórmula, né? Eu decorei. Não sei se vocês tiveram que fazer 323 exercícios todos iguais para calcular as soluções. Que horror, né? Bom, pelo menos a gente decorou a fórmula. Não serve para nada, mas... Bom, então a gente escreve x igual a... Então não me deixe errar, porque eu erro. Mais ou menos a raiz quadrada desse negócio aqui, A11 mais A22 ao quadrado, menos 4 vezes A11, A22, menos A12, A21 sobre 2. Bom, pergunta, esse negócio será positivo ou não? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse negócio aqui ó, vai ser A11 mais A22 ao quadrado, menos 4 A11, A22, mais 4, isso daqui é um quadrado. Vamos dizer assim, A11, A12 igual a A21, que é igual a A. Então, vamos botar 4 A2. Aqui. E isso daqui, ó, esse daqui é A11 ao quadrado mais 2A11, A22 mais A22 ao quadrado, menos 4A11, A22 mais 4A2. Faz esse daqui com esse, e você fica com A11 ao quadrado menos 2A11, A22 mais A22 ao quadrado mais 4A2. Isso é um quadrado. Né? Então, isso aqui é A11 menos A22 ao quadrado mais 4A2. E não há nada no mundo que possa fazer esse negócio ficar negativo. Repare que se esses dois caras não fossem iguais, aí o produto deles podia ser negativo e dar uma zebra aqui. Então, com certeza, se a matriz é simétrica, existem os lambdas. Não sei se iguais ou não, existem os lambdas. Se eles forem os dois iguais, vamos ter uma coisa. Se eles forem os dois diferentes, eu tenho outra. Mas, agora, uma outra... Aí você, vamos pensar assim, o caso deles serem diferentes. Porque para eles serem iguais, para esses dois caras, para as duas raízes aqui serem iguais, precisa que esse negócio seja zero. Para esse negócio ser zero, o A11 tem que ser igual a A22 e o A tem que ser zero. Significa que a nossa matriz tem que ter zero aqui, e esses dois caras são iguais. Então, ela já é lambda-lambda, já está pronta. Não precisa fazer nada. Então, o caso das duas raízes serem iguais, está resolvido. E quando as raízes são diferentes, significa que quando quando o lambda é uma raiz desse negócio, esse negócio zero, significa que tem um epsilon, porque o determinante da transformação, ele só pode ser zero se a transformação levar alguém em zero. Porque se ela não levar ninguém em zero, ela vai pegar um quadradinho e vai transformar em algum paralelogramo que não tem área nula. Então, o determinante não vai ser zero. Então, quando você acha uma raiz lambda, esse determinante é zero e existe o epsilon. Então, se você tem um lambda 1 e um lambda 2 diferentes, os epsilons existem. Um para o lambda 1, outro para o lambda 2.
Agora, seria um milagre se eles ainda por cima fossem ortogonais, né? Porque já foi graças a essa igualdade desses dois caras que eu pude garantir que tem os lambdas. Mas eles são ortogonais. Tá? Bom, eu estou fazendo isso aqui não exatamente para demonstrar o teorema, mas para poder dizer como é que eu calculo os lambdas. Então, eu fiz aqui o determinante e tal, acho as raízes, calculei os lambdas, calculando os lambdas eu resolvo os sistemas correspondentes e acho os épsilons. Isso não serve para nada no seguinte sentido, é porque quando for em Rn, você vai botar esse determinante, vai dar primeiro um contarel, né? Vamos dizer, você vai calcular um determinante n por n é sempre caríssimo. E além disso, você vai cair num polinômio de grau n. Bom, o polinômio de grau n não é tão mal numericamente, pode tentar, mas calcular o determinante é horroroso. Bom, então, digamos agora que eu tenho lá epsilon 1, t de epsilon 1 igual a lambda 1, epsilon 1, e t de epsilon 2 igual a lambda 2, epsilon 2. Agora eu quero saber se o produto escalar de epsilon 1 por epsilon 2 é zero. Vou fazer um truque sórdido também aqui. Ó. Vou fazer t de epsilon 1 escalar epsilon 2. Como a minha transformação é simétrica, isso daqui é igual a epsilon 1 t de epsilon 2. Agora, esse daqui é lambda 1 epsilon 1 epsilon 2, que é igual a lambda 1 epsilon 1 epsilon 2. Fazendo a mesma coisa aqui, isso vai me dar lambda 2 epsilon 1 epsilon 2. Aí, esse número vezes esse é igual a esse número vezes esse. E esses dois números, lambda 1 e lambda 2 aqui, são supostamente diferentes. Então, esse cara tem que ser zero. Lambda 1 diferente de lambda 2, porque eu já tinha eliminado o caso aqui, isso implica que epsilon 1 escalar epsilon 2 é igual a zero. Então, eles são ortogonais. Isso, para fechar essa coisa aqui, o epsilon 1 podia ser... Tá bom, eu peguei o epsilon 1, mas o tamanho dele era 10. Eu divido ele por 10. Porque se eu fizer digamos assim, eu faço U1 igual a 1 sobre norma de epsilon 1 vezes epsilon 1, o t de U1 é igual a t de 1 sobre norma de epsilon 1, que é igual a 1 sobre norma de epsilon 1, t de epsilon 1, que é igual a 1 sobre norma de epsilon 1, lambda 1 epsilon 1, que é igual esse cara, com isso aqui é o 1, então isso é lambda 1, 1. Então t de 1, agora o 1 é unitário. Quando eu acho um cara que satisfaz isso, qualquer múltiplo dele vai satisfazer. Então, milagre. Se a matriz é simétrica, na hora que eu calculo o negócio, eu chego à conclusão que tem esses dois caras e os autovetores são ortogonais. Isso tem lá uma repercussão na nossa SVD pelo seguinte. Deixa eu ver, que horas são? 15 para as 5? Caralho, como consegue ter tanto tempo para dar aula? Né? A aula não acaba. Bom, mas eu não fico tão infeliz assim, porque aí eu posso dar o resto da matéria. Porque eu tenho a teoria que a gente devia dividir o tempo dos cursos por 2. Né? Se a matéria tem 4 horas semanais, eu devia ter só 2 de aula, pelo menos. Eu faria 1 hora na terça, 1 na quinta. Mas como na quinta eu vou dar o teste e tal,
Tem uma coisa engraçada que é o seguinte, quando você faz a transposta, quando você pega uma matriz A e multiplica por B, se você fizer a transposta, eu vou chutar isso, não vou parar para demonstrar, não que seja difícil. Isso dá a B transposta vezes a transposta. Você transpõe, troca a ordem. E aí, isso aqui é verdade sempre. Então, se você pegar uma matriz A e multiplicar pela transposta dela, e tomar a transposta, isso daqui vai dar A transposta, transposta vezes A transposta. Só que a transposta é a próxima. Hã? Não, só dá identidade quando a matriz é ortogonal. Eu estou dizendo aqui uma matriz qualquer. Tá? Pega uma matriz qualquer, acontece isso. E isso daqui é A vezes A transposta. Da mesma forma, né, se você fizer A transposta A e fizer A transposta, é claro que vai dar também A transposta vezes A transposta, que é igual a A transposta A. Então, A vezes A transposta é sempre simétrica. E aí significa, isso vai nos ajudar a calcular lá. Então, a moral da história é só isso, que A, a matriz vezes a transposta, é sempre uma matriz simétrica. Então, vou apagar isso. Muito bem. Aí, digamos que eu estou lá na minha U, sigma, V transposta. Né? Isso é a minha matriz A. Aí, se eu fizer A vezes A transposta, isso daqui vai dar U sigma V transposta, vezes a transposta dessa daqui, que é V sigma transposta U transposta. Só que agora, sim, aqui essas matrizes são ortogonais. Então, isso daqui é identidade. A sigma é uma matriz diagonal. Então, a transposta dela é igual a ela. Sigma é igual a sigma transposta. Então, isso daqui vai me dar U sigma ao quadrado U transposta. Bom, mas isso daqui é o que o teorema espectral me dá. Essa matriz é uma matriz simétrica e eu estou escrevendo ela na forma que o teorema espectral me dá. Então, se eu quiser a U da SVD, eu pego essa matriz aqui e calculo eu calculo os autovetores dela, que vão me dar a matriz U. Exagerei agora? Quando eu acabei de ver o teorema espectral, eu tenho a base ortonormal de autovetores. Então, essa matriz daqui, como ela é a transposta, ela é simétrica. Então, o teorema espectral se aplica a ela. Então, eu posso dizer que A vezes A transposta é igual a alguma coisa, chama assim de O, uma matriz diagonal, O transposta. E essa é a matriz dos autovetores. Agora, eu estou vendo que se ela tivesse escrita na forma, se a A tivesse escrita na forma da decomposição de valores singulares, isso daqui já sairia assim. Vou meio que chutar, assim, para não gastar tempo demonstrando, que isso significa que essa sigma 2 é essa D e essa O é a U.
Isso aqui eu sei calcular, eu acabei de ver como é que eu faço no caso do teorema espectral. Então, eu consigo calcular U via o teorema espectral. E mesma coisa, eu posso fazer agora, se eu fizer em vez de fazer a transposta, se eu fizer a transposta A, eu vou ter, aqui eu vou ter V, sigma, U transposta, U, sigma, V transposta. Esse daqui some, isso daqui vai me dar V, sigma, V transposta. Sigma 2. Então, a V é a matriz formada pelos autovetores que eu obtenho fazendo o procedimento do teorema espectral aqui. Então, para eu calcular SVD, na verdade, eu faço isso, calculo a V, que são os dois vetores da base de K. Aí eu nem preciso fazer isso, porque eu aplico a transformação A neles e eu vou ter os de K. Então, o teorema espectral, embora ele seja um teorema em si importante, ele tem esse nome, para vocês terem ideia da importância do teorema espectral, ele é central na concepção da mecânica quântica. Não sei se vocês já ouviram falar mecânica quântica, que o cara tem lá, tem os experimentos, aí observa umas faixas, umas coisas assim e tal, que você tem as grandezas da mecânica clássica viram operadores lá na mecânica quântica, e os caras que você observa, aqueles operadores são os análogos em dimensão finita das matrizes simétricas aqui. E os caras que você observa têm a ver com os autovalores dessa transformação. E aí, como aquilo é uma coisa que ninguém olhava, parecia um fantasma, dizia, esse é o espectro. Então, por isso esses autovalores constituem o que você chama de o espectro do operador. Então, bom, deu uma rápida passada no negócio. Temos esses dois teoremas, temos esse procedimento de cálculo, que serve para a gente brincar em dimensão 2, para se exercitar, entender um pouco. Né? Esse teorema espectral, ele aparece em R2, para você entender coisinhas assim, aparece 100 anos atrás na mecânica quântica e aparece 200 anos atrás na propagação de calor, no estudo da propagação de calor. E aparece na equação da onda, se você vem nas equações de Maxwell, de repente descobre ondas eletromagnéticas e tem, de novo, esse bicho aparece também. Então, esse teorema, essa ideia de alto valor e alto vetor, quer dizer, o alto valor é o lambda e o alto vetor é o epsilon, que pode também ser colocado em operadores em geral, mesmo que não seja simétrico, né? Mais imponente, mais importante no caso simétrico. É uma ideia onipresente na física, na eletrônica, nas mais diversas situações. Tem fortes chances de vocês se encontrarem com isso ao longo da vida. Vamos dizer, sendo realistas, hoje eu estava conversando antes de vir com o Wallace, meu amigo, coordenador da eletrônica, e ele estava falando, mas às vezes tem um cara que se forma super bem, aí o que ele vai fazer? O que exigem dele no trabalho? Que saiba Excel. Pode ser que aconteça isso, tá? Vocês estudem autovalores, autovetores e tal, coisas, e no fim vão arrumar um emprego com Excel. Pode ser que pague bem, então pode ser que vale a pena. Mas assim, pensando em termos de ciência e tecnologia de verdade, isso aqui é importante. Não serve só para passar em álgebra linear. Bom, então é isso.
Estou planejando assim, fazer o teste na quinta, aí na terça, não sei, vocês poderiam ter dúvidas. Assim, poderiam ter na terça estudado, né, finalmente, feito os exercícios, olhado os vídeos, lido o livro e tal, se reunido, escrito a cola pequenininha e tal, aquela coisa toda, e na terça poderiam então ter dúvidas. Vamos planejar assim. É isso.